Foi. Agora sim. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui hoje para uma aula toda importante, toda especial. Minha esposa não gosta que eu fale toda especial. Então, uma aula especial para você. Nós estamos aqui com alguns alunos da nossa pós-graduação de Arqueologia Bíblica e algumas pessoas que estão visitando o NASP que também estão aqui fora. E hoje, na aula, eu prometi para eles que nós daríamos uma aula com uma parte do acervo do Museu de Arqueologia. Tá certo? E você, então, vai poder conhecer algumas das peças que em breve estarão no prédio novo. Então, eu vou dividir essa aula aqui em 3 momentos. Eu espero que o Wi-Fi não me deixe na mão, tá certo? Nós vamos primeiro mostrar algumas peças, só por amostragem, que estão aqui no cofre do Centro White. Você vai ver em primeira mão. Eu ainda não mostrei essas peças ainda no meu canal do YouTube, nem em vídeos do Evidências, nem em palestras. Vocês vão ver aqui pela primeira vez. Uma ou outra já foram, mas a maioria aqui são peças inéditas que vocês vão ver. Depois, a segunda parte, repito, se o sinal não me deixar na mão, eu vou com o Sérgio, que está sendo nosso cinegrafista aqui, e os nossos alunos, nós vamos até o segundo andar da biblioteca para vocês verem ali cerca de 300 peças, aproximadamente 200 a 300 peças que já estão em exposição. Se o Wi-Fi e o tempo deixar, a gente pode visitar as obras do museu. Mas essa terceira parte eu vou deixar em stand-by, porque eu não sei se a gente vai conseguir ir lá por causa do horário, do tempo e tudo mais, tá certo? Eu quero também agradecer, o Sérgio vai mostrar, tem muita gente assistindo aqui fora também, são visitantes do NASP, prazer tê-los aqui conosco. Os alunos também da pós-graduação aqui, que estão com a gente, que vieram de longe, e tem também a maior parte dos alunos da pós-graduação, que eu também mando um abraço, que estão assistindo essa aula online, porque as nossas aulas aqui, da pós-graduação em Arqueologia do NASP, elas são aulas síncronas. O que significa isso? Você está na sua casa e você assiste a aula no tempo em que eu estou dando aula. E depois a aula fica gravada. Então você pode assistir depois a aula gravada, não tem problema nenhum. E os exercícios são dados, e as pessoas participam. E ainda também, a nossa pós-graduação em Arqueologia oferece também o plano de escavação em Israel. Esse ano nós estamos levando a equipe de alunos para escavar em Lachish. Alguns que estão escavando conosco em Lachish, lá em Israel, não são alunos da pós-graduação. Mas nós os convidamos também, vamos ter uma equipe, eu acho que de 20 representantes do NASP escavando nessa importante cidade. Lachish, nas bíblias em português, aparece como Laquis. Laquis, você já ouviu falar disso? E aproveitando, a minha esposa Laura está lá atrás com o computador me ajudando ali, ela tá vendo? E mandem comentários aí, especialmente os alunos da pós, se estiverem ligados com a gente, eu acho que ela consegue ver os comentários ali. Mande os comentários aí também, tá certo? Se você está curtindo. Eu vou só incomodar vocês, porque eu preciso de uma luva. Essas são luvas que a gente usa para pegar as peças arqueológicas. E, para você ter uma noção, é aqui que as peças ficam escavadas. Olha o ato falho, Freud explica. Aqui que elas ficam arquivadas, tá certo? É lógico que nós temos peças maiores que não estão guardadas aqui. Nós temos 80% a 90% das peças que nós temos são originais. Mas nós temos algumas réplicas também, em tamanho natural. Por exemplo, uma réplica da múmia de Ramsés, que foi feita lá no Egito e veio para cá, uma réplica da carruagem de Tutankhamon em tamanho natural. Então essas peças, evidentemente, estão guardadas num outro lugar. Olha o que nós temos aqui. O Sérgio consegue vir mais para perto e o pessoal aqui vai participando também, tá certo? Olha aqui, vamos começar com essa peça aqui, ó. Aqui, Tony. Essa aqui é uma parte de uma máscara mortuária egípcia do período Ptolomaida, o período em que os gregos estavam dominando o Egito. Eu estou falando aí por volta de 300 anos antes de Cristo. E o Egito tinha uma cultura tão forte, que até o estrangeiro que ia para lá se apaixonava pela cultura local do Egito. Não tinha como. Só para você ter uma noção, lembra aquela história de Cleópatra, Marco Antônio e Júlio César, aquele triângulo amoroso que não deu bons resultados? Pois bem, a Cleópatra, quando estava com Júlio César ali, ela convenceu Júlio César a iniciar um movimento de divinização dos futuros imperadores romanos. Júlio César ainda não era bem um imperador, o primeiro imperador de Roma vai ser Augusto, após a morte de Júlio César,
Por quê? Porque ela mostrou os grandes monumentos aos faraós e aquilo mexeu com o ego do Júlio César. Olha como é que nós tratamos os nossos soberanos como deuses, porque é isso que eles são. Ele voltou ali para Roma com a ideia, poxa, se o faraó era um deus, por que o imperador não pode ser um deus? Aí tem toda aquela história que o escravo ficava segurando a capa dele, lembrando, né? Memento mori. Lembra que você vai morrer, lembra que você é mortal. Memento mori em latim, memento mori. Mas até os gregos, quando chegaram no Egito, um detalhe curioso, Cleópatra não era egípcia, Cleópatra era grega, mas eles pegaram tanta cultura que continuaram fazendo a mumificação de seus mortos. Aqui, eu estou com a mais nova aluna aqui, que veio com os pais dela. Olha aqui, ó. Isso aqui data de 2.300 anos de idade aproximadamente. De acordo com a cultura egípcia, ou greco-egípcia, era através da máscara mortuária que o sujeito seria reconhecido no mundo dos mortos. Então, nós temos essa peça original aqui, e eu tenho uma outra máscara mortuária egípcia também. Inclusive, uma coisa que chama atenção, que os egípcios faziam essas máscaras mortuárias com o mesmo tipo de tecido de linho que eles usavam para as múmias. Aqui tem restos do tecido de mumificação. Estão vendo aqui, olha? Aqui dá para você ver, olha. Então, são peças que nos ajudam a contar a história desses povos e vários elementos a eles ligados. Uma outra peça também importante aqui é essa. Isso aqui era uma máscara de culto sagrado, uma máscara cultica, tá certo? Por quê? Havia a crença, a cultura na época, que tudo o que passava na terra reverberava no céu e o que passava no céu reverberava na terra. Quando usa esse critério de céu e terra, é lógico que eu estou usando uma linguagem anacrônica, posterior a Platão, e dentro de uma roupagem cristã, que imagina Deus no céu e nós na terra. Mas para eles, a morada dos deuses não é necessariamente o céu, como nós acreditamos. O Deus da Bíblia, sim. Salomão, quando vai edificar o templo de Deus, dedicar o templo de Deus, ele fala, ó Senhor, o Senhor que mora nos céus dos céus, e nem os céus te podem conter. Aquilo foi uma novidade, porque no mundo pagão, os deuses moravam no topo de montanha, alguma coisa assim. E eles costumavam usar essas máscaras aqui para retratar nos cultos pagãos, e muitos desses cultos banhados a violência, orgia e promiscuidade, o que acontecia entre os deuses. Então, quando Deus fala com os hebreus, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, o que o hebraico está dizendo é justamente esse tipo de máscara, tá certo? Porque a pessoa acreditava que quando ela colocava essas máscaras aqui, ela estava tendo a semelhança do Deus, daquela divindade, sendo que a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não precisamos imitar ídolos. Então havia dois tipos de imagens que Deus condenava. Não farás para ti imagem de escultura, tá certo? Imagem de escultura, nem semelhança alguma. Vocês estão percebendo como é que a arqueologia nos ajuda também a ilustrar a Bíblia Sagrada? Eu tenho certeza que você que já leu os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, não tinha essa noção que quando fala imagem de escultura e semelhança, está se referindo a isso aqui. Isso era semelhança, isto era a imagem de escultura. E por que Deus proibia aquilo? Justamente porque eles queriam retratar na terra toda a orgia dos deuses. E já que eu falei de deuses, essa que está na minha mão aqui era a divindade feminina mais popular de Canaã. Esta aqui que era a grande coqueluche, vamos dizer assim, que todos os pagãos queriam adorar. Essa aqui é a famosa Áshera, que a gente fala em português como Azera, nas Bíblias em português traz como Azera. Ela era, ao mesmo tempo, a mãe de Baal e esposa de Baal e esposa de El. Ela era amante, concubina de El, pai de Baal, e era ao mesmo tempo mãe e amante de Baal, seu filho. E se você olhar, ela está segurando aqui os seios. Perceba? Por que ela está segurando os seios? Por dois motivos. Primeiro, porque ela era a deusa mãe, a deusa da fertilidade. E segundo, porque ela era uma deusa sensual, que seduzia as pessoas. E há várias
adorações a Ashera em todo o território antigo. Nós temos várias imagens de Ashera aqui, lá em cima no museu, posso mostrar outras para vocês também, que ela tinha um estilo, um design de acordo com o povo onde ela estava sendo adorada. O que mais que eu posso pegar para vocês? Esse aqui também é um deus cananeu. Ele não é identificado, mas provavelmente pode ser o deus El, o pai de Baal. Nós temos um Baal também que está lá em cima. Isso aqui é da família cananeia. Ou seja, isso aqui tudo é original, gente. Não estou apresentando até agora. Nós temos uma réplica aqui, mas esses aqui não são réplicas. Todos esses aqui são originais, que estarão expostos no Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, para que você possa vir aqui visitar com sua família. Então, nós vamos colocar isso no lugar ideal e você vai mergulhar na história bíblica, porque o que você lê nas páginas da Bíblia Sagrada, que o povo tinha que lançar fora os seus deuses, quantas vezes o profeta fala isso? Lança fora os deuses. Esse cidadão aqui estava lá, pessoalmente. Isso aqui é uma outra, já que eu vou voltar para o Egito, isso aqui é uma língua de múmia. Geralmente as múmias tinham um movimento que chamavam de a abertura da boca, onde eles abriam a boca do defunto e colocavam ali uma língua de ouro e fechavam a boca do indivíduo para mumificá-lo, porque essa língua, de acordo com a crença egípcia, é que daria condições do morto se pronunciar diante do deus Osíris. E lá em cima também nós temos um Osíris original. Já que eu falei de múmia, aqui eu tenho pedaços de bandagens de múmias originais, que eram bandagens de múmias, e esse aqui é um pedaço de um sarcófago também de múmia do período Ptolomaida, tá bem? Então tem aqui um pedaço de sarcófago e bandagens de múmias. Quando a gente conta a história das múmias do Egito, a Bíblia menciona tantas vezes o Egito. Eu tenho aqui outro deus cananeu, tá certo? Também é um deus de fertilidade que havia. É interessante como o povo de Israel abandonava o Deus verdadeiro por causa de ídolos como este. Esse aqui está quebrado. E falando nisso, eu quero mostrar um dos elementos mais importantes que nós temos aqui, que é a nossa coleção de tabletes cuneiformes. Olha aqui. Isso aqui é um recibo. Isso aqui são números. A mais antiga forma de escrita do mundo foi essa forma chamada cuneiforme. Por que ter esse nome cuneiforme? Porque enquanto a argila ainda estava molhada, meio úmida, mais fofinha, eles faziam verdadeiras cunhas aqui para escrever palavras, números, símbolos. Então, por exemplo, isso aqui tudo, mostra de novo, Sérgio, isso aqui são números, olha. Aqui é o número 4, número 1, número 3 ou 2 aqui, se o meu olho ajudar. São números. E aqui são indicações de elementos que estavam sendo comprados. Gado, sacas de cereais. Então, esse era o recibo que as pessoas recebiam. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus para Padã Aram e de Padã Aram para a Terra Prometida, era assim que os documentos eram escritos lá na região da Suméria ou da Mesopotâmia. Tá certo? Aqui era a escrita típica da época de Abraão, ainda que perseverou na época também do profeta Daniel. Eu tenho aqui também outro tablete. E vocês notam que é muito delicado, porque a gente não pode perder a inscrição que está aqui. São esses tabletes que são traduzidos em sala de aula. Você se lembra que eu mostro para vocês depois o desenho? Quando a gente trabalha em sala de aula, e já tem um convite, se você quiser ser nosso aluno aqui no NASP, a gente mostra a tradução de tabletes como este, como ele estava escrito, como ele é traduzido e como eles nos ajudam a entender o mundo antigo. A gente teve uma aula agora, na parte da manhã, onde eu expliquei, por exemplo, e se os alunos assistiram aí, deixem o seu comentário para incentivar os outros também a virem ser nossos alunos aqui de arqueologia no NASP, tá bom? Eu expliquei uma coisa que eu vou deixar... onde fica o museu? Estão perguntando onde fica o museu. O museu fica na cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo, só que eu vou te convidar para visitar o museu não agora. Sabe por quê? Nós estamos construindo o prédio do museu novo. E esse prédio está sendo construído graças a várias doações
investimentos do UNASP e também do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu criei um curso na internet, já conta com mais de 30 mil alunos, e a mensalidade que esses alunos pagam para o curso A Bíblia Comentada, a gente está usando na construção do museu. Então, o prédio já está ficando muito bonito. Então, deixe para visitar o museu depois do mês de novembro. Aí você vai ver tudo isso aqui. Esse aqui você não vai poder ver. Eu só abri o acervo aqui por causa dos alunos. Você quer a Vanessa? Ah, então pronto, viu? Agora o pessoal vai conhecer a Vanessa. Gente, eu vou falar por quê. Ela, quando eu estava dando aula de manhã, que a aula eu dou no domingo o dia inteiro, aliás, eu agradeço a paciência de vocês de terem aula no domingo, é porque eu viajo muito, terça-feira já estou viajando, volto daqui a 15 dias. Eu passo muito tempo fora. Então, o único horário que eu consigo na agenda para dar a minha aula é no domingo. Aí eu dou aula de manhã e à tarde. E quando ao meio-dia eu falei, olha, hoje nós vamos terminar a aula mais cedo, porque eu vou levar vocês ao museu, a Vanessa estava online, ela falou assim, dá tempo de eu sair daqui de São Paulo e correr para aí? Eu falei, tá, mas não venha correr demais, não, porque eu quero que você chegue aqui sã e salva. Né? E nem pegue pedágio também, pedágio não. Não em fragmentos, né? E não em fragmentos. A vida já é uma vida em ruínas, a vida do arqueólogo, não precisa ser em fragmentos. E não pegue multa. E ela vieram outros também aqui, nessa família toda, vocês vieram de Piracicaba também, tá certo? Vieram de Piracicaba, mas são alunos nossos da pós-graduação e eles estavam assistindo a aula online. E você pode ser nosso aluno também. Então fica na cidade de Engenheiro Coelho, perto de Paulínia, perto de Limeira, 60 quilômetros de Campinas. Se você não é inscrito no curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, eu vou pedir a Laura para deixar no descritor do vídeo, depois deixa esse vídeo salvo na internet aí, mas você pode se inscrever no curso A Bíblia Comentada e depois, se você entrar na página do NASP EC, de Engenheiro Coelho, você vai poder saber como ser aluno aqui da pós-graduação em Arqueologia Bíblica. Deixando claro que eu não sou o único professor, não. Nós temos professores de egiptologia, de museologia, tem vários ali, tá certo? E eu fico feliz que vários professores da pós-graduação são ex-alunos meus, para quem eu tive o privilégio de passar a matéria. Eu dava egiptologia, passei para o professor William. Eu dava a aula de arqueologia em Mesopotâmia, passei para o professor Gustavo Assis, que está terminando o doutorado dele nos Estados Unidos. O William estudou em Israel também. Então é bom que sucesso sem sucessor não sucede. Então a gente já está montando um curso e olhos futuros aqui também, tá certo? Inclusive ele vai escavar com a gente em Israel agora em julho, não é isso? Lá em Laquis. O João, o Yohanan, ele é judeu e vai poder ir com a gente para Israel ali para escavar e quem sabe você não pode ser o próximo, aí na próxima turma de escavação ali para Israel. Vamos ver mais peças? Já que a gente tem uma preocupação com a Bíblia Sagrada, a gente também mostra como a Bíblia foi preservada até os nossos dias. E eu tenho aqui uma página, isso aqui não é impresso, isso aqui foi escrito, copiado, antes da invenção da imprensa de Gutenberg. Isso aqui é uma folha da Bíblia Sagrada, nós temos duas folhas essa e mais uma outra ali, duas páginas da Bíblia do século XII. Agora tem uma coisa triste que eu tenho que contar para vocês. Por que a gente só tem duas páginas aqui? Houve, no passado já de mais de 100 anos, muitas pessoas que às vezes na biblioteca conseguiam uma Bíblia inteira e ele sabia que ia fazer mais dinheiro desmembrando as folhas e vendendo-as de maneira separada do que vendendo a Bíblia inteira. Então, às vezes aparece num leilão de obras de arte esse tipo de artefato. E o empresário, o Dr. Milton Soldan Afonso, aqui nós agradecemos muito, dono da Golden Cross, ele comprou num leilão de artes na Europa essas duas páginas do século XII. Por que ele não comprou o resto? É porque só tinha as duas páginas lá. Isso é avaliado por especialistas, por museólogos. Aqui eu tenho uma outra peça também original. Essa peça veio do deserto do Negev. E chama a atenção que é uma peça egípcia. É o deus Amon, que era o deus em forma de carneiro, tá certo? E ele é de ouro, ele é de bronze revestido de ouro. E essa peça aqui data de aproximadamente 1.400, 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja, essa peça, esse indivíduo aqui, que era egípcio, estava sendo adorado em Canaã. Na aula que eu dei hoje, eu expliquei como, a partir da 18ª dinastia, o Egito ampliou as fronteiras dele para incorporar Canaã, e acabou que o deus
Amon então foi adorado também no Egito. Não precisa ir longe, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, e foi nessa época, eles também adoraram um deus egípcio ali, provavelmente o deus Apis, ali quando estavam naquela terra. Só vou botar aqui direitinho, isso aqui é muito frágil. Aqui eu tenho pregos romanos usados em crucifixão. Como eu sei que são pregos de crucifixão? Esses pregos geralmente eram encontrados em túmulos de judeus. Os judeus, por alguma razão, quando morriam, eles colocavam pregos de crucifixão dentro ali do ossuário deles. A gente não sabe o porquê disso. De onde veio essa superstição, a gente não sabe. Mas, inclusive, na Mishnah, diz que 3 coisas que você podia carregar no bolso no Shabat seriam um ovo, um prego de crucifixão, e eu não sei se é um lenço que é o terceiro, um ovo, um lenço e um prego de crucifixão. Nós não sabemos a razão, mas esses pregos que foram encontrados em túmulos judaicos do primeiro século eram pregos que um dia crucificaram alguém a mando dos romanos. E já que eu falei de crucifixão, e a gente lembra de Jesus e toda a trajetória de Jesus, aqui eu tenho uma moeda que é a dracma do templo. Essa moeda de prata era a única moeda que era aceita no templo no momento da adoração. Você sabe que Moisés deixou bem claro para as pessoas que elas deveriam dar a Deus, não necessariamente ouro, porque senão só os ricos poderiam ofertar, nem bronze ou cobre, porque aí qualquer um dava, qualquer um tem. Deveriam dar prata, que a prata não estava lá no mais rico, mas também não era uma coisa, todo mundo se esforçava. E na época que a moeda foi criada, os judeus entenderam que essa moeda cunhada em Tiro, no Líbano, seria a melhor moeda. Só que tem uma coisa curiosa. Teve uma época que Tiro, no Líbano, foi impedida por Roma de cunhar novas moedas para Israel. Aqui você tem o rei Melkart, não sei se está dando para ver que ele está bem... Você vai ver porque está apagado, tá assim, ó. O rei Melkart, o rosto dele, e logo atrás nós temos uma águia. E você pode falar, Rodrigo, mas tá difícil ver essa águia e esse rei aí. Sabe por quê? Nós temos 2 exemplares dessa moeda aqui. O Sérgio acabou separando só uma, mas quando você vê ao museu, nós vamos colocar uma do lado da outra. A primeira moeda que eu tenho aqui, igualzinho a essa, a águia está muito bem feita e o rosto do rei também. Essa moeda foi cunhada em Tiro. Só que quando Jerusalém não podia mais cunhar as moedas no Líbano e tinha que cunhar as moedas locais, o que os sacerdotes fizeram? Tem um problema aqui, porque você tem o rosto de um rei pagão e da águia, que é símbolo de Roma. Então, para não transgredir o mandamento do não farás imagem de escultura, eles cunharam as moedas com a águia meio apagada, meio borrada, e o rosto do rei também meio borrado. A gente fala de jeitinho brasileiro, mas tinha um jeitinho judaico também, tá certo? E foram 30 moedas desta que Judas recebeu para trair Jesus. 30 moedas dessas. Já que eu falei de túmulo, isso aqui é um fragmento, um vaso também muito delicado, que a gente encontra em túmulos. Isso aqui é um vidro romano de 2000 anos. Aqui eles colocavam perfume. Nós também não temos todos os detalhes de por que o perfume era assim usado para ungir os mortos, mas lembra que Maria Madalena levou perfume um pouco antes de Jesus ser crucificado e ungiu com um vaso, só que era de alabastro, não era de vidro. Jesus falou assim, guarda esse perfume para o dia do meu sepultamento. Então aqui você tem um perfume original, dá para a gente entender aquilo ali. Bom, eu vou apresentar mais 2 coisinhas aqui e nós vamos subir para o museu. O museu também tem algumas réplicas. Essa aqui, eu dei aula sobre isso para vocês hoje de manhã. Hoje eu expliquei para eles na aula, eu não vou explicar isso aqui, vou deixar vocês apenas com um gostinho na boca, tá bom? Será que a tomada de Canaã foi um genocídio, uma expropriação da terra de outros, ou os hebreus chegaram ali tendo realmente direito àquela terra? E eu fiz menção para eles ali de várias leis, eu defendi a tese que os hebreus não conquistaram Canaã, eles retomaram Canaã. Eu aboli a ideia de conquista de Canaã. Não foi uma conquista, foi uma retomada. E eu falei de vários tratados legais ali, várias leis. E uma das leis que eu falei do Código de Eshnuna, ou de Nuzi. Aqui nós temos a tabuinha de Eshnuna,
E você tem algumas leis interessantes aqui. Por exemplo, uma das leis que tem aqui é justamente aquela lei que eu falei com vocês que proibia os mercadores de Uru ou de Ur de fazerem negócios em Canaã. Outra regra, outra lei interessante que havia aqui era a lei sobre os terafim. O que eram os terafins? Eram ídolos da terra que serviam como certificado de propriedade. Se eu tenho uma propriedade, eu compro na sua mão e nós entramos numa disputa jurídica pela terra, o juiz vai perguntar quem tem os ídolos do lar. Se os ídolos estão na mão do outro, eu vou chorar na cama que é lugar quente, porque a terra vai ser de quem é o dono dos ídolos, quem está de posse dos ídolos. Lembra que Raquel, quando fugiu da casa de Labão com Jacó, fugiu não, eles saíram assim, porque Jacó queria ir embora mesmo, ela trouxe consigo os ídolos de seu pai Labão para entregar ao seu marido? Pois é. A legislação que me faz entender aquele episódio da Bíblia está aqui, ó, nessa código de leis. Por fim, eu tenho aqui uma Bíblia também, essa aqui já é a partir da invenção da imprensa, ela é de 1517, se eu não me engano, 1528, obrigado, Sérgio, 1528, uma Bíblia em latim, tá bem? Toda escrita em latim, foi uma das primeiras obras a serem impressas no Ocidente. Nós temos outras Bíblias raras que também serão colocadas ali no museu. Moedas que nós vamos colocar lá, vocês vão ver essas moedas em exposição, chave, uma chave romana, e mais algumas coisinhas que eu quero mostrar a vocês lá em cima. Eu estou só aqui, Sérgio, sem saber se a nossa internet vai continuar pegando até lá. Vai? Então, nós vamos aqui, os nossos alunos aqui, tá bom? Esse homem barbudo, ele perguntou. Isso aqui é um sacerdote, na verdade, isso aqui foi a inspiração de uma música de Roberto Carlos. Porque ele tinha uma barba muito grande e não tinha cabelo. De que vale tudo isso se você não está aqui? Na verdade, isso aqui era um sacerdote mesopotâmico, sumério, da época de Abraão. Então, isso aqui me ajuda a ver mais ou menos como seria provavelmente a roupa de Abraão. A gente imagina o Abraão como um Sir Lawrence da Arábia, com um turbante na cabeça, um árabe. Abraão tinha um aspecto assim, tá certo? Esse era um sacerdote sumeriano da época de Abraão. Vamos ver agora algumas peças que estão em cima. O Sérgio vai vir aqui comigo. Acho que eu não preciso mais disso, Sérgio. Sim. Depois o pessoal fecha aí. Ele fica ali, ele fecha. Uhum. Eu vou fechar. Eu só vou falar mais baixinho agora, porque a gente está passando na área da biblioteca. E vocês vão vir com a gente aqui, por aqui. Assim é bom que vocês vão fazendo uma visita virtual pelo NASP também. Tá joia? Tá bem. O livro já está abriu lá. Vamos passar por dentro aqui. Aqui, gente, essa parte está sendo refeita. Eles estão reformando tudo isso aqui, por isso que a gente está feio assim, eles estão fazendo um jardim. E aqui nós temos um dos corredores da biblioteca do NASP. Aqui à minha esquerda, onde vocês estão vendo, fica a Rádio UNASP, tá bom? Porque nós temos aqui um curso de rádio, TV, jornalismo, publicidade, propaganda e outros afins. Lá também um curso de história em AD, se eu não me engano, pedagogia, curso de teologia, curso de direito. Estão fazendo uma reforma muito estrutural nesse prédio aqui, e eu até aproveito para agradecer aqui de público ao professor Renato Stencil, que é o que cuida de onde nós estávamos ali, no cofre, que deixou a gente usar o espaço vários anos até que nós tivéssemos a nossa casinha, né? Porque eu estava como homeless. Agora a gente vai ter o lugar do museu. Eu acho melhor você ficar aqui, senão vai estourar o fundo por causa da luz. Aqui no setor de apoio ao estudante, também tem um serviço quase como um telemarketing, onde as pessoas vêm aqui e pegam informações sobre matrícula. Como eu falei, eles estão mexendo nisso aqui. E aqui em cima funciona a biblioteca. Então eu já vou falar um pouquinho mais baixo, tá bom? Olha a procissão vindo atrás de mim, ó. Os alunos, todo mundo. Ó, vem estudar no NASP. Tá bom? De repente amanhã você vai poder vir aqui pessoalmente ver tudo isso. Eu acho que não tem mais agora. Vamos aqui. Olha, como a nossa biblioteca, eles estão trocando tapete.
fala igual em Minas. O cara é bagunça, né? Essa sabia. Olha, estou cumprimentando aqui de casa, viu? Das nossas bibliotecárias aí. Vem. Aqui, olha a tabuleta, MAB. No passado chamava-se Museu Paulo Borck, porque o professor Paulo Borck doou as primeiras peças que nós tínhamos aqui. Agora nós estamos chamando de MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Nosso maior patrimônio é a nossa história. Slogan bonito, né? O pessoal vai ver que agora, aqui tá tudo bem o sinal aí? Aqui vocês têm as peças do museu. Nós temos aqui umas 200 a 300 peças aproximadamente, mas isso aqui é 10% do acervo. Eu mostrei para vocês ali, igual aquelas balinhas de avião, você entendeu? A gente deu um snake para você lá e um copinho de suco, aqueles sucos horríveis. Tá bom que vocês viram. Mas o museu vai ter tudo isso aqui de maneira muito mais forte. Esse barulho que vocês estão ouvindo é que tem um ar-condicionado que fica 24 horas ligado aqui, porque as peças têm todo um tratamento, elas não podem ficar assim ao léu. E aqui nós colocamos os períodos, o período do bronze 1, bronze 2. Quem é nosso aluno da pós sabe do que eu estou falando. Então, mais uma vez, eu convido você, venha ser aluno aqui do NASP, da pós-graduação em arqueologia, escavar com a gente em Israel, colocar a mão na terra. E aqui, os períodos, esse aqui é o período antigo, que a gente pode falar, é o período quase patriarcal. Então, nós temos aqui fragmentos de cerâmicas que eram usados naquela época, tá certo? Vários deles. Olha como é que, aos pouquinhos, em detalhes pequenos, a gente vai confirmando a história da Bíblia. Sérgio, mostra esse tijolo aqui com esse betume preto. Estão vendo ali? Olha, você tem um tijolo, eu vou apontar aqui assim, não sei, dá para ver aqui. Está conseguindo ver isso, Sérgio? Sim. Olha, entre as duas aqui, olha, tem um betume preto nele aqui. Ó. Vou colocar o dedo aqui para vocês poderem ver esse aqui, ó. Tá vendo, ó? É um pedaço de tijolo com betume. Aqui você tem um tablete com inscrição cuneiforme. Esse tijolo com betume, ele veio de uma torre-templo das que foram encontradas no Iraque. Nós sabemos que no Iraque, várias cidades, das primeiras cidades da civilização humana, foram fundadas ali entre o rio Tigre e Eufrates, e elas começaram pela construção de uma torre. E o curioso é que quando a gente vai ver as torres que foram construídas ali, elas usavam tijolo no lugar de pedra e betume como argamassa. Quando você vai em Gênesis capítulo 11, acho que verso 5, que fala da história de Babel, o texto diz assim, abro aspas, vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Ora, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E aqui a gente tem tijolo e betume. Então, são detalhes que ajudam a gente a contar a história bíblica. Aliás, eu tenho um xodó aqui, que aquele vasinho ali fui eu que escavei lá no fundo. O Sérgio vai mostrar para vocês, quebradinho aí. Esse vaso é do período de Abraão, ou seja, ele tem 3.800 anos, 3.900 anos aproximadamente, tá bom? É aquele mais quebradinho. Esse aqui é uma réplica, como falei com vocês, nós temos 80% das peças são originais, mas temos uma outra réplica. Isso aqui é uma réplica. É uma estátua do rei Gudea, o rei de Lagash. A Bíblia não menciona o rei Gudea, mas sabemos que ele foi contemporâneo, provavelmente, ou contemporâneo de Abraão, ou um pouquinho antes de Abraão. Se eu coloco Abraão ali por volta de 1900, ele era o rei de Lagash, que era uma das cidades que floresceram ali na Suméria naquela época. Olha aqui também o período egípcio. Nós já estamos entrando no período do bronze 2, o período egípcio. E lembram que eu falei com vocês dos terafim, aqueles ídolos do lar? Aqui eu tenho dois originais, olha aqui, ó. Esses dois aqui são originais. Tem o formato da mão mesmo. Tem o formato da mão mesmo, tá vendo? E um tá segurando os seios aqui, quase como a Áshera. Outra coisa que as pessoas às vezes não conhecem, porque a arqueologia não é só confirmar a história da Bíblia. A arqueologia também coloca a Bíblia de maneira tridimensional. Por exemplo, olha isso aqui atrás. Eu acho que alguns de vocês saberão o que é, mas muitos não fazem ideia do que é isso aqui. O pessoal que está aqui comigo, mostra o pessoal, inclusive, aí. Ah, tem uns que não querem sair nos vídeos, já vi. É o pagamento para entrar, gente. Não tem ticket, mas tem isso aqui, viu? Vocês fazem ideia do que seria isso aqui? Não? Alguém falou aí, eu ouvi a palavra. Odre. É um odre.
Esse era o odre. A pessoa pensa que o odre, para colocar vinho, que era uma tigela de barro, alguma coisa assim. Não, o odre era assim. Agora, veja como esse odre que eu trouxe lá do Egito, esse odre veio de beduínos que ficavam na península do Sinai. Ele não é tão antigo quanto os tempos da Bíblia, mas ele tem uns 200 anos de idade, aproximadamente. 200 e poucos anos de idade. E os beduínos do deserto, eles congelaram. Eu sei que é trocadilho isso, no deserto congelaram. Eles congelaram, de certa forma, a cultura dos ancestrais, e tem muito beduíno hoje que vive como viviam os patriarcas da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, eles pegam um animal, pode ser uma cabra, eles cortam as patinhas dela, se você olhar aqui, as patinhas estão cortadas, tá certo? Aqui seria o lugar da cabeça, aqui em cima, aqui seria o lugar da cauda. Depois eles vão curtir o couro, tiram as entranhas dali de dentro, aí eles viram esse animal pelo avesso, cortam o couro, colocam e ele vira uma bolsa. Eles costuram, vira uma bolsa. Ele pode colocar água, vinho, bebida forte, qualquer coisa ali dentro. E é fácil, porque à medida que você vai bebendo líquido, o odre vai ficando murcho, diminui o peso. Não tem o risco de cair no chão e quebrar, como se fosse uma coisa de barro ou de pedra. É muito mais tranquilo para levar. Agora, olha como é que isso ilustra a Bíblia Sagrada. Quando você coloca vinho aqui dentro, quando você pega o suco da uva, ele está limpo, in natura. Mas você sabe que se você não tem a geladeira, um frigorífico, ele vai alcoolizar, ele vai fermentar. E quando o suco da uva fermenta para virar o vinho, quando ele deixa de ser mosto para ser o vinho, ele cria gases, ele expande. Quando o odre é novo, ele estica, mas o couro estica junto, não tem problema. Agora, se o odre é velho, como este que está aqui atrás de mim, o couro vai ficando mais rígido. E ele trinca com facilidade. Quando o vinho for colocado ali dentro e ele expandir, o que vai acontecer? Ele vai trincar, vai perder o odre, vai começar a vazar para todo lado. Jesus aproveitou esse elemento e criou uma ilustração muito singela. Não se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, você vai perder o vinho e o odre. Você coloca vinho novo em odre novo. Ou seja, a minha mensagem ela tem que entrar dentro de uma mente que está disposta a receber. Senão você perde as duas coisas. Uma outra coisa curiosa. Quando o odre ficava velho, como este, meu companheiro aqui, os beduínos costumavam amarrá-lo no alto de uma barraca mesmo, da tenda deles, eles amarravam ali perto do fogo. Por quê? Ele não prestava para mais nada, a não ser que você tirasse uma tira do couro para consertar uma sandália ou um buraco na tenda. Só isso. Ele ficava ali, pendurado, pegando toda aquela fumaça do fogo. Que fogo era esse? Eles acendiam fogo na porta da tenda para evitar que moscas venham incomodar você à noite, porque a fumaça espanta as moscas, e animais também, como, quem sabe, um coiote, uma cobra, venham atacar você dentro da tenda. Então eles acendiam fogo, e o odre ficava ali, pendurando, recebendo toda aquela fumaça. Quando você vai no Salmo 19, diz assim, já me assemelho, Salmo 119, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus mandamentos. Não ficou mais fácil entender o versículo? Quer dizer, eu estou velho, não presto para mais nada, um odre na fumaça. Mas ainda assim, Senhor, eu não me esquecerei do meu compromisso contigo. Agora, fora desse conceito arqueológico, desse contexto, essa passagem, tanto é que tem Bíblias que traduziram de maneira tão estranha. Já vi uma Bíblia falando assim, uma Bíblia em inglês, acho que é a King James Version. Eu sou como uma garrafa na fumaça. Nossa. Tá vendo? Fica muito mais fácil entender a Bíblia. Vem comigo aqui, Sérgio. Quando Abraão leva Isaac em sacrifício, ele levanta, a Bíblia chama o seu cutelo. Olha o cutelo aqui. Esse é o original. É o tipo de faca que usava para degolar animais, especialmente em situação de sacrifício. Especialmente em situação de sacrifício. Eles degolavam o animal. Uma coisa interessante que nós temos aqui no museu também são algumas sementes carbonizadas. Quando a gente escava, que você encontra sementes carbonizadas, isso aqui é uma preciosidade. Em primeiro lugar, porque você consegue, através dessas sementes, fazer o carbono 14 para ajudar na datação. Segundo, me ajuda a ter uma ideia da dieta das pessoas, o que elas comiam naquele tempo. E no museu nós vamos dar cursos, inclusive, para ensinar a culinária da época de Jesus. Tem muita coisa legal vindo aí. Vamos aqui agora
nessa parte, onde nós temos algumas... Esse aqui é o período do bronze 3. Nós temos algumas joias. Estão vendo? Do período... Provavelmente, esse aqui já é período posterior ao bronze. Essas joias aqui já podem ser do período da monarquia de Israel. E a Bíblia fala, por exemplo, que as mulheres usavam argolas no nariz, né? Eu vou pendurar você, vou segurar você pelas argolas. Era isso aqui no livro de Isaías. Então você entende muito mais a mensagem bíblica. Vamos para cá. Olha o Baal. Eu mostrei lá, provavelmente o deus El. Mostrei a Ashera e olha um Baal aqui, ó. Estão vendo? Bem embaixo, deitado, um Baal de ferro. E acima do Baal você tem uma outra Ashera. Essa é uma Ashera persa. Você pode perceber que essa Ashera persa, ela é diferente daquela cananita que eu mostrei para vocês lá embaixo. Então aquela era uma Ashera de Canaã, aquela é uma persa. Porque em cada lugar a Ashera era adorada de forma diferente. Já que eu falei de Ashera persa, aqui eu tenho uma espada persa. Uma espada persa. E até... Daqui a pouco eu vou falar uma coisa curiosa sobre essa espada. Antes, deixa eu mostrar essa alça aqui. Ela tem um símbolo de um escaravelho com as asas abertas, escrito em hebraico Lameler, que significa pertencente ao rei, para o rei. E é um selo original do rei Ezequias. A Bíblia fala que o rei Ezequias ficou tentado a se juntar ao Egito e à Etiópia para enfrentar os assírios. A Bíblia não fala qual foi a decisão do rei. Mas pela arqueologia, nós sabemos qual foi a decisão do rei, tá certo? Ele, infelizmente, se juntou ao Egito, porque o símbolo do governo dele era um escaravelho, um besouro com as asas abertas, que nós ali passamos rápido no momento do Egito, eu acabei não mostrando para vocês, nós temos alguns escaravelhos egípcios originais, mostrando que esse era o símbolo do deus Ra, do deus Sol, de acordo com os egípcios. Isso aqui data de 700 e pouco antes de Cristo. Agora, quem me acompanha nas redes sociais já me ouviu falar dessa peça aqui, que para mim é a peça mais importante que eu tenho aqui, do ponto de vista emocional, que é a inscrição de Nabucodonosor, que eu já contei, do templo de Esagila, que eu traduzi, é esta aqui, olha. E tudo começou quando o falecido professor Paulo Barbosa estava visitando o nosso museu aqui, igualzinho vocês estão comigo agora, e ele viu aquelas peças ali com inscrição cuneiforme, esses dois tijolinhos aqui. E ele falou, olha, o que é isso? Eu falei, são inscrições cuneiformes. Ele falou, eu tenho lá em casa um tijolo com esses desenhos. Foi aí que começou tudo. Eu fiquei louco para ter esse tijolo. Ele falou, vou doar para vocês. Eu peguei o carro naquela mesma tarde, saí daqui do museu, fui à casa dele e o resto da história você sabe. Eu traduzi o tijolo, publiquei o artigo pelo NASP, publiquei pela USP também. E nós fizemos a datação e a tradução. E ele tem o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. Rei da Babilônia. Rei da Babilônia. Bom, aqui eu tenho um escudo grego que me chama a atenção. Ele está até com a marca ali do embate na guerra. Estão vendo o escudo grego? Esse escudo grego foi encontrado no mesmo contexto arqueológico daquela espada persa que eu montei lá atrás, que eu mostrei lá atrás. Ou seja, esse aqui matou gente do de lá. E o de lá matou gente do daqui. Ou seja, as guerras funcionam por um tempo, porque depois os dois estão mortos e os utensílios deles estão guardados aqui no mesmo museu. Partimos agora para a parte do Novo Testamento. Aqui você está vendo essas peças, eu também escavei isso aqui, olha. Isso aqui é de uma escavação que eu participei em Jerusalém, onde nós encontramos uma fábrica herodiana de talhas de pedra. Isso aqui são todas talhas e vasos de pedra, de calcário. Eu encontrei os pedaços aqui. E a Bíblia fala que Jesus, quando fez o primeiro milagre de Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Lembram disso? E ele pediu para que enchesse as talhas de pedra por causa da purificação dos judeus. Então nós temos aqui algo que ajuda a entender aquele episódio da Bíblia Sagrada. Gente, para terminar, eu acho que mais uma última coisa que eu poderia mostrar para vocês aqui. Vamos ver. Do lado de cá já tem uma cultura mais medieval. Uma espada do período bizantino, tá bom? Uma espada romana, original, medieval, porque o nosso museu vai até a Idade Média, que é a idade também que tem uma história no período bizantino com Israel. Eu vou fazer uma coisa, eu ia talvez arriscar ir com vocês até a construção, mas a luz já está caindo, eu sei que o vídeo já está longo,
eu vou fazer o seguinte. Se você quiser um dia que eu faça uma live como esta na construção do museu, você vai deixar o pedido aí nos comentários, tá bom? Você vai deixar aí. E eu vou deixar também toda a informação, o link do NASP, o link do curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, e que foi só uma degustação para vocês e para os meus alunos aqui, para ter uma ideia. Gostaram, então, da aula? Foi bom? Vocês recomendam fazer arqueologia aqui no NASP? Pode vir. Tá joia? Tá bom, gente? Então vem estudar com a gente no NASP aqui, venha fazer parte desse time e venha conhecer o museu. Já temos alguns que estão visitando o museu agora, mas eles, nessa visita não está valendo. Eles vão ter que voltar aqui depois de novembro. Essa aqui não valeu, vocês não estão aqui. Isto não existe, como dizia o Padre Quevedo, tá bem? Vocês vão voltar aqui depois de novembro para ver. Esqueçam tudo que vocês estão vendo aqui, porque o que nós estamos construindo aqui para a honra e glória de Deus é muito lindo, muito acadêmico, muito sério, com muito amor, com muita convicção, com muito carinho. Eu agradeço a todos os mais de 30 mil alunos do curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, que estão me ajudando a construir aqui. O nome de vocês estará no museu. Convido você também a se inscrever nesse curso. Seja mais um aí que vai ajudar a construir o museu e, de quebra, você vai ter um conhecimento bíblico profundo, que você precisaria vir para uma faculdade de teologia de 4 ou 5 anos para ter. Obrigado a todos aqui, obrigado ao Igor, obrigado ao Sérgio aí, obrigado à minha esposa Laura também, que ajudaram, a todos que estiveram conosco até agora. Então a gente se encontra no próximo vídeo aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Um abraço, tchau, tchau.